Eu tinha uns 29 ou 30 anos quando eu tive o meu primeiro encontro com o meu mentor. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele foi uma reclamação. Eu disse algo como: eu estou totalmente perdido, confuso e estagnado na vida. E eu já deveria ter evoluído, mas eu estou me sentindo preso, totalmente preso e sem perspectiva. E ele disse: mas no ano passado você estava no Brasil e agora você está nos Estados Unidos. Isso não é uma mudança ou talvez até uma evolução? E eu respondi: isso não muda nada. E de fato isso não havia mudado nada, porque por dentro eu sentia a mesma coisa, não importa onde eu estava. E aí ele me explicou o seguinte: ele disse que a estagnação vem de um estado de escassez. E a escassez vem de um estado de inconsciência. E aí ele disse que para eliminar a estagnação, eu precisaria eliminar a escassez. E para eliminar a escassez, eu precisaria eliminar a inconsciência. Aí eu pensei: eliminar a inconsciência? Ele está dizendo que eu sou inconsciente? Isso era meio difícil de engolir, porque se tinha algo do qual eu tinha certeza, era de que eu era uma pessoa consciente. E aí eu até comentei com ele, eu disse: você está dizendo ou sugerindo que eu sou inconsciente? E engraçado foi que ele não hesitou nem um pouquinho e disse: mas é claro, é evidente que você é inconsciente. Cerca de 95% da população do mundo vive na inconsciência. Eu achei aquilo meio desaforado, porque eu, pessoalmente, eu tinha lido quase a biblioteca inteira do seminário. Eu lia Nietzsche desde os 14 anos. Logo, eu, inconsciente? Mas aí eu me controlei e eu perguntei: o que é ser inconsciente? E ele pensou um pouco e aí ele me devolveu uma pergunta. Ele disse: quem é você? Aí eu respondi: eu sou Jacob, eu sou homem, eu sou católico, eu sou jornalista, eu sou solteiro. E aí ele me interrompeu e disse o seguinte: isso são coisas sobre você. Eu quero saber quem é você. Nada do que você sabe sobre você é você. Isso são coisas sobre você. Mas quem é você para além dessas coisas que você sabe sobre você? E aí ele explicou essa diferença e disse que a maioria das pessoas confunde aquilo que elas são com coisas que elas sabem sobre elas. E com isso elas ignoram aquilo que elas verdadeiramente são. Só que eu não entendia o que isso tinha a ver com inconsciência. E aí eu perguntei: mas e o que é a inconsciência? É isso, ele respondeu. É você não ter consciência de quem você verdadeiramente é. Se você confunde quem você é com algo que você não é, você deixa de ter consciência de quem você é. E aí uma outra pergunta me ocorreu: mas o que isso tem a ver com a estagnação? O que isso tem a ver com o fato de eu estar perdido, com não ver sentido real na vida? E aí ele me explicou uma das coisas mais extraordinárias que eu já ouvi sobre estagnação e prosperidade. Primeiro, ele repetiu o que ele tinha dito antes. Ele disse que a estagnação vem da escassez e que a escassez vem da inconsciência. E aí ele explicou que quando você vive na inconsciência, isto é, quando você não sabe quem você verdadeiramente é, essa desconexão com o teu eu verdadeiro cria um sentimento de incompletude, de insuficiência, uma sensação de que sempre falta algo.
de que você ainda não é o bastante. Daí ele disse, e o que falta? Falta algo. Falta a parte essencial de nós, o eu verdadeiro. E essa sensação de incompletude, de insuficiência, de nunca ser bom o suficiente, cria um sentimento de escassez interna. E essa escassez interna cria o sentimento de estagnação. E importante, ele explicou, você sente essa estagnação mesmo quando, através da sorte ou do sacrifício, consegue crescer ou ter muito dinheiro. A incompletude, a insuficiência, o vazio permanecem. Por quê? Porque ela é fruto da ausência do eu essencial e não das coisas externas. E qual é a saída? Eu perguntei. A saída, ele disse, é você entender quem você é para além das coisas que você sabe ou que você acredita sobre você. É ser a consciência por detrás disso. Só que eu ainda não havia entendido bem essa diferença entre o falso eu e o eu essencial. E aí ele me explicou. Se você olhar na Bíblia, vai ver que Deus fez o homem do pó da terra. Esse é o nosso aspecto físico. Depois, diz lá em Gênesis, ele soprou o ânimo da vida em nós. E aí ele disse que o ânimo da vida é a parte divina em nós. O sopro de Deus, ou a própria vida, esse sopro, a vida, é o eu essencial. E quando vivemos dessa dimensão mais profunda, do eu essencial, que é o ânimo da vida em nós, nós nos conectamos com a fonte, com a origem, com o todo. E sem isso nós nos sentimos, nas palavras de Jesus, como um ramo cortado da videira, separado do todo. Mas quando você sente esse sopro divino, quando você sente a vida que existe em você, você se sente pleno. E essa plenitude interna se manifesta então externamente, como abundância, como uma espiral ascendente de prosperidade. Por isso ele disse que o caminho mais curto, mais rápido para a prosperidade é o conhecimento do eu verdadeiro. É nele, no conhecimento do eu verdadeiro, que reside a realização de todos os nossos sonhos. Veja bem, eu ouvi isso aos 29, 30 anos. Só que eu levei 10 anos para levar isso a sério. E quando eu comecei a levar isso a sério, em 2, 3 anos, tudo na minha vida mudou. Mas o interessante, eu tive que sofrer mais 10 anos até abrir mão da minha resistência, da minha teimosia. Isso faz sentido para você? Essa explicação toda? Quero muito saber a sua opinião. Comente aqui embaixo para saber, me diga o que você pensa sobre isso. Se isso faz sentido ou não. E se isso faz sentido, mande esse vídeo, essa reflexão para pelo menos 1 ou 2 pessoas que você sabe que também estão nessa situação que eu estava lá atrás. Estão perdidas, estagnadas e confusas em relação ao sentido da vida. Tamo junto. Abraço.